Sejam muito bem-vindos! Damos início a esta aula tão esperada sobre Esdras. Muita gente pedindo, Spudani, vamos falar de Esdras, ano de 2023, queremos entender mais sobre este personagem, a importância dele, então vamos começar o nosso estudo de Esdras. E hoje eu quero falar com você sobre 5 pontos essenciais. 5 perguntas que nós vamos responder sobre Esdras, que você tem que saber. Vai estudar o livro de Esdras? Vai falar sobre o personagem? Vai entender mais sobre pregações, sobre estudos? Você tem que saber responder estas 5 perguntas. Eu estou aqui para facilitar a tua vida de forma assim super objetiva. Então, já curta o vídeo. Gente, deu muito trabalho fazer esse material. Então, vamos responder 5 perguntas. Primeiro, do que se trata a história de Esdras? Segundo, onde se passa? Terceiro, quando acontece? Quarto, quem se destaca? Quais são as principais personagens envolvidas na história de Esdras? E quinto, por que é tão importante entendermos Esdras e a sua história? Qual é a sua importância, sua relevância no Antigo Testamento e o impacto até os dias de hoje? Então, a primeira pergunta, vamos entender do que se trata essa história. Basicamente, eu quero que você guarde 3 palavras: reconstrução, reforma e restauração. E cada uma destas palavras estão ligadas a ciclos em que Esdras, de certa forma, estava envolvido ou narrou a respeito. Então, nós temos um primeiro ciclo, que é o da reconstrução do templo, como você está vendo aqui. Foi do ano 536 a 515 a.C. Narra o retorno de 49,7 mil judeus e israelitas para Jerusalém do exílio babilônico e também persa. Segundo, fala da reforma espiritual que ele proporcionou, não sozinho, mas ele foi enviado especialmente para essa reforma espiritual, para resgatar os valores de Israel, da palavra de Deus, os valores espirituais. Alguns usam o termo reforma religiosa, eu prefiro reforma espiritual, mas veio mesmo resgatar a religião judaica, as leis de Moisés, e na vinda dele para Jerusalém, sob a direção do rei Artaxerxes, perdão, ele retornou com 1.758 judeus. Beleza? E restauração de Jerusalém. Aí nós vamos falar da restauração dos muros, das portas, de toda a estrutura da cidade, e que também cabe um segundo momento de reforma espiritual que Esdras também esteve envolvido. E aí o período de 444, 432, bem específico aí, o primeiro mandato, vamos dizer assim, né? O primeiro turno de governo de Neemias, que veio com uma escolta militar. Então, guardou? Do que se trata Esdras? Fácil, né? Reconstrução do templo, reforma espiritual e restauração de Jerusalém. Tudo aqui é consequente, né? Reconstruir o templo, o ambiente de adoração, o ambiente de se relacionar com Deus. Então, reforma espiritual, esse ambiente onde eles têm agora a condição de adorar com liberdade e eles têm que voltar às práticas que estão determinadas na lei mosaica. E, posteriormente, né, nós temos a restauração da cidade. Então, quando você tem uma restauração espiritual, naturalmente você também tem um impacto no seu dia a dia, no seu cotidiano. A nação passa a ser abençoada, a nação passa a prosperar, eles passam a vencer os inimigos. Então, tudo muda em virtude da reconstrução do templo e da reforma espiritual. Segunda pergunta que nós temos que responder: onde se passa essa história? Então, aqui eu coloquei clássico mapinha do Google, né? Que a gente pode achar aí no Google Maps, enfim. E aqui eu fiz para vocês aqui exatamente o recorte da região que nós vamos falar a respeito, que é essa região do Oriente Médio, basicamente. Então, esse recorte agora
fiz aí um desenho do recorte para você entender as regiões da época. Tá? Nós estamos falando de 2.500, 2.600 anos atrás, ok? Então, nós temos aí, primeiro, o mapa, a extensão territorial do Império Neobabilônico. Só guarda isso, tá? Que é um império que dominou essa região do Oriente Médio antes dos persas. Então, nós vemos aí esse miolo de atuação. Aqui nós vemos a região da Pérsia, onde é o Irã, a Média também. Aqui a Babilônia, onde é o Iraque. Aqui a região de Jerusalém. Então, eles dominaram esse ambiente aqui mais central, né? Então, nós vemos aí o norte da Arábia, os países que estão aqui como Jordânia, Líbano, parte da Turquia, Síria. Aí esse foi o domínio do Império Neobabilônico. Depois vem o domínio Medo-Persa. Aqui é o auge, tá? É o auge de alcance territorial do Império Medo-Persa. E você vê que a extensão é muito maior, eles conquistam o Egito, conquistam toda a região da Turquia, que era chamada de Ásia Menor, eles conquistam parte da Grécia, depois a gente sabe que eles sofrem derrotas para os gregos, então nós vemos um domínio muito maior, e é claro, eles conquistaram toda essa região que estava sob o domínio do Império Neobabilônico, conquistaram a Babilônia, e aí eles também ampliaram mais ao ocidente. E agora, quando isso acontece? Aqui, isso aqui é um trabalho que eu fiz em 2013, um evento que a gente fez chamado Apostolic Generation, foi muito legal, em que um dia eu dei assim um elementar de teologia bíblica. Foi muito chocante. Não sei se alguém aqui participou, se alguém aqui participou desse evento, se manifeste, comente, porque foi muito, muito chocante mesmo. Foi lá nos Jardins, ali na Faria Lima. E aqui nós temos uma linha do tempo que eu estou propondo em 12 partes. Tá? Aí, estudiosos dividem de forma diferente, tem gente que coloca o pós-exílio aqui, tem gente que não coloca, por exemplo, as conquistas, mas aqui é uma divisão que, para mim, faz bastante sentido. Tá? Então, são 12, vamos dizer assim, como que toda a história nossa terrena dividida em 12 partes. Tá? Aqui está o plano da eternidade. Tá? Nós vamos terminar na Nova Jerusalém. Então, nós temos basicamente 12 períodos, que é a criação, patriarcas. Então, aqui vai até Gênesis 11, depois os patriarcas, Gênesis 12 em diante. Aí vem Êxodo, vem a conquista da Terra Prometida, Josué. Aqui vem os juízes, depois vem o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Aí vem o reino dividido, reino de Judá ao sul, reino de Israel ao norte, com 10 tribos. Vem o exílio neobabilônico. Tá? Lembrando que quem foi para o exílio neobabilônico foi o reino de Judá, porque o reino de Israel das 10 tribos foi completamente destruído pelos assírios. E vem o silêncio profético, que é um intervalinho, vamos dizer assim, a grosso modo de 400 anos, tá? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Bom, aí vem o período do Evangelho. Então você tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem o período da Igreja, que a gente pode englobar aqui todas as cartas, o livro dos Atos dos Apóstolos, e por fim o fim dos tempos, tá? A gente tem assim, algo determinado segundo algumas interpretações, tá? Que a gente tem em Apocalipse, tem alguns capítulos, por exemplo, Mateus 24, Lucas 12, Mateus 25 fala um pouco também. O que mais a gente pode falar de fim dos tempos, né? 1 Tessalonicenses 4 e 5, 1 Coríntios 15, Daniel capítulo 12, capítulo 13, alguma coisa de Ezequiel, somente o terceiro templo, Zacarias também, que nós vamos falar hoje, enfim, né? Que aí fala sobre o fim dos tempos. Tá legal? Qual é o momento específico da história de Esdras? Que é o domínio medo-persa. Então você já entendeu, tá? Na linha do tempo bíblica, nós estamos aqui no período do exílio, tá? É o 8, do exílio em diante até o Novo Testamento, que são neobabilônico, medo-persa, grego e romano. Aqui eu coloquei como ilustração a visão que Nabucodonosor tem, e Daniel por revelação também, lá no capítulo 2, e que define, revela a sucessão de impérios que dominaram a região do Oriente Médio. E, obviamente, Daniel, ele vai
determinar profecias que estão relacionadas ao povo de Israel. Então, nós temos o Império Neobabilônico, que, na visão, é a cabeça de ouro. Isso é uma interpretação, tá, pessoal? O capítulo 7 também, muitos interpretam que tem uma correlação com a visão da estátua, tá? Que é a visão das bestas, dos animais. A que seria, por exemplo, no caso, quem faz essa correlação, a cabeça de ouro seria aquele leão com asas. Aí nós temos na sequência o Império Medo-Persa, que basicamente é o que nós estamos estudando hoje na história de Esdras. Mas é importante saber sobre o Império Neobabilônico, porque foi esse império, com Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém e levou milhares, dezenas de milhares de judeus nessa diáspora mesmo, né? Espalhou pelo império esses judeus que foram retirados ali de Jerusalém e de todo o reino, tá bom? O Império Medo-Persa, e não é à toa que na visão são os dois braços, né? Então, porque são dois juntos, né? Então, é a parte da Média, que fica um pouquinho mais para o norte do Irã, e a Pérsia, né? O que Ciro basicamente faz é unir esses dois reinos e estabelecer esse império grandioso que começa derrotando aí os babilônicos, né? Tem algumas vitórias anteriores, mas basicamente o ponto de virada aí do império é quando derruba o império vigente, que é o Império Neobabilônico, tá? Aí, na sequência, vem o Império Grego. Tá? O Império Medo-Persa, na visão de Daniel 7, é aquele urso que devora muita carne. Vem o Império Grego, que é o leopardo, na visão de Daniel 7. Aqui é o quadril, nessa região do quadril, aqui os lombos, o quadril de bronze. Tá? Essa região que é muito forte, muito veloz, que é característico do domínio grego. Em poucos anos, Alexandre o Grande dominou tudo que a Pérsia tinha conquistado por muitos anos, né? Um negócio incrível. E depois vem o Império Romano, muito forte, né? E as pernas de ferro, porque é característica, né, do domínio que eles tinham, habilidade com o aço, com ferro, a habilidade de construir um exército muito bem equipado, muito bem organizado. É algo realmente impressionante. O Império Romano domina até o final da Antiguidade, e daí começa a Idade Média. Agora, vamos para uma linha temporal que ajuda muito a gente fazer essa correlação. Tá? Então, aqui, nós temos na linha preta embaixo, exatamente a linha do tempo da história, vamos dizer assim, mundial. Tá? Da história de domínios das principais figuras ou principais impérios no Oriente Médio. E em cima, nós temos aqui a linha do tempo bíblica. Tá? Então, nós estamos falando sobre exílio, perfeito? Primeira parte do exílio é exatamente o final do reino dividido. Então, lembrando que o reino do norte já estava destruído, sobrou o reino de Judá, e aí nós temos a decadência com esses reis, essa sucessão de reis, Joacás, Joaquim e Zedequias, que aqui tem a invasão de Nabucodonosor definitivamente no ano 586, tá? Em 605 já teve um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro saque por parte dos neobabilônicos, tá? Também chamado de caldeus. Tá? Então, no ano 605 já teve, aliás, é aqui, perdão. No ano 605 já teve, tá? Pelo pai de Nabucodonosor e o próprio Nabucodonosor, a condução de muitos príncipes e também de riquezas de Jerusalém para a Babilônia, ok? E, por exemplo, nós temos o caso de Daniel e seus amigos, tá? Fazem parte desse momento aqui do ano 605. Nós temos aqui a figura de alguns profetas da época, aqui nessa época Abacuque estava profetizando, posteriormente Obadias, temos também Jeremias, que faz parte dessa época aqui final do reino dividido, do reino de Judá. E em 586 acontece a destruição de Jerusalém, tá? E mais um grupo que é levado para a Babilônia. Perfeito? Dois grupos já tinham sido levados, um aqui, outro aqui, e depois, por fim, mais um grupo é levado, e aí acontece a destruição de Jerusalém, que Jeremias narra, as Lamentações, que é algo
terrível mesmo, né? Destroem o templo, a Arca da Aliança provavelmente desapareceu nessa época, enfim, uma destruição absoluta. Sabemos que Zedequias, por exemplo, foi levado cativo, seus filhos foram mortos ali por Nabucodonosor diante dele, depois Nabucodonosor arrancou os olhos dele, negócio pesado, pesado, né? Mas fruto exatamente da desobediência, da rebeldia, da idolatria, que é o que acontece na narrativa do Antigo Testamento. Toda vez que Israel ou Judá quebravam a aliança com Deus, qual era o resultado? O resultado era o mesmo, tá? Eles eram atormentados, eles sofriam danos com os reinos ao redor. Bom, daí se passam 70 anos desse exílio babilônico, tá? Que a gente tem isso narrado em Lamentações, Ezequiel e Daniel. E aí, então, Ciro Persa, um grande rei, conquista a Babilônia. E aí dá início aqui em 539 o Império Medo-Persa, definitivamente. Tá? E paralelo a isso, na linha do tempo bíblica, tá, nós temos Zorobabel e Josué, que são figuras muito importantes que eu já vou explicar, tá, que vem com o primeiro grupo para Jerusalém para reconstruir o templo. Nós temos Ageu e Zacarias agindo nessa época também, são os profetas importantes. Mais para frente nós temos a história de Esther aparecendo aqui, provavelmente, tá, esses números, gente, assim, tem discussão entre os estudiosos, é um ano a mais, um ano a menos, 2 anos a mais, então tem gente que fala que o templo começou em 538, foi quando assinou, outros falam que foi em 537, enfim, é mais ou menos aí, tá? E aí vem um outro imperador, que é, no caso, Assuero, né, já tinha passado, por exemplo, Dário, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre ele, também Cambyses, mas vem Assuero e Xé, que também o nome dele era Xerxes, possivelmente, e aí vem Artaxerxes, que tem muito a ver com a história de Esdras, tá? É uma figura super importante, e Dário também, que não está aqui nessa linha, mas também é super importante, tá? Esdras aparece no ano 458 a.C., ele faz a reforma espiritual, né? Resgata o culto, e depois no 444 também, sob ainda a direção de Artaxerxes na Pérsia, vem Neemias, tá? E restaura os muros. E por fim, Malaquias, muitos acreditam que Malaquias teve algum tipo de contato na época de Neemias. Perfeito? Aqui eu tenho uma dica para vocês. Procurem esse The Bible Timeline. Aí é muito legal que você clica, né? E aí você consegue navegar e ter mais detalhes. Então, olha como tem muitas linhas, né? Os personagens vão se cruzando, os momentos vão se cruzando. Então, Xerxes aqui, depois Artaxerxes. Você vê que... Mas como é que pode Artaxerxes estar junto com Xerxes, dominando o mesmo reino? É que normalmente o filho também reinava com o pai. Tá? Era muito comum isso acontecer na antiguidade. Então, às vezes, o pai já estava com uma avançada idade, não tinha capacidade, então o filho reinava como um regente, um príncipe regente. Então, isso também era muito comum acontecer, tá? Só você não estranhar porque a linha se prolonga e acaba tendo dois reinando ao mesmo tempo, tá? Aqui é pai e filho, aqui é a mesma coisa, tá? Aqui você vê a história de Esther paralela à história de Neemias. Tem gente que acredita que Neemias pode ter tido algum tipo de contato com Esther. Não sei, né? Não sabe quantos anos Esther viveu realmente, mas aqui coloca que havia essa possibilidade, tá? Nós sabemos que, por exemplo, Artaxerxes, de alguma forma, deve ter tido contato com Esther, né? Há uma grande chance que isso tenha acontecido, porque ele já era nascido quando aconteceu a história de Esther. Tá? Então, tem histórias que se cruzam na Bíblia e o timeline não é muito simples. Eu quis colocar isso aqui para vocês como uma dica. Vamos falar agora sobre quem se destaca, né? Então, eu já coloquei esse timeline para você observar quantas pessoas ali estão envolvidas na história, tá? Mas eu vou falar agora quem realmente se destaca. A nossa quarta pergunta, tá? Então, quem se destaca na história? Vamos começar pelos imperadores persas, que eles aparecem no livro de Esdras. Então, primeiro, Ciro II, grande conquistador da Pérsia, ele que deu início a esse império medo-persa, ou Aquemênida, né? E ele reina nesse período de 559 a 530, um reino relativamente longo, tá? E ele foi responsável pela conquista da Babilônia e de todo o império babilônico da época. Grande guerreiro, grande estrategista, mas antes disso também ele conseguiu unir os medos com os persas. Isso fez muita diferença para poder encarar a poderosa Babilônia.
E ele foi responsável pelo decreto da reconstrução do templo em Jerusalém. Nós vemos isso, por exemplo, em Isaías 45, né, o próprio nome de Ciro ali aparecendo, e também, como fala logo em Esdras do capítulo 1, em que ele assina uma lei permitindo que os judeus retornem para Jerusalém com o fim de reconstruir o templo. Vale lembrar que os persas eles tinham essa prática de permitir que os povos adorassem os seus próprios deuses, perpetuassem as suas religiões. Depois vem mais dois imperadores persas que na nossa história não são relevantes. Vem então Dário I o Grande. Então ele é muito importante, por quê? Porque foi ele que ordenou a retomada da reconstrução do templo. Então o que nós vemos lá, o templo parou durante muitos anos. Então nós estamos falando assim, permitiram no ano 537, 536 começou ali a reforma. Daí eles estabeleceram fundamentos e pararam. Só retornam no ano 520. Então são 16 anos em que a obra ficou parada. Então, Dário I, ou Dario I, o Grande, ele determina a retomada da reconstrução do templo. Nós vemos no capítulo 5, que é enviado uma carta, porque os judeus voltaram a reconstruir, e aí aquele embate com os governadores da região, mas vocês podem fazer isso? Não podiam, né? Não, a gente pode. Nós temos uma lei que nos permite isso, e nós estamos sob uma direção também espiritual e profética. Dário ficou famoso aí pela Batalha de Maratona, a batalha que ele perdeu para os gregos, né? Ele estava avançando para conquistar a Grécia, mas acabou perdendo essa batalha. Mas ele ficou muito famoso também pela organização em satrapias, né? São províncias, 120, 127 províncias, que o Império Persa todo foi dividido para uma melhor gestão. Um império gigantesco desse tinha que ter uma bela de uma organização. O filho de Dário I é Xerxes I. Você vê aí... Eu não aguentei, gente. Deixa eu colocar a foto do Santoro aí, né? Dos 300. Então, esse é o Xerxes I. Esse é o Assuero. Grande diferença, né, da figura tradicional, né? A figura tradicional é um cara cabeludo, barbudo, com muita roupa, e o Xerxes do 300, do filme 300, é cara seminu praticamente, careca, cheio de coisa. Enfim, não tem nada a ver, né? Você já se ligou que, né, é uma bela de uma narrativa. Mas Xerxes foi muito poderoso, ele continuou nessa pegada de tentar conquistar a Grécia, venceu a Batalha das Termópilas, que é essa batalha narrada no filme dos 300, mas perde na Batalha dos 300, número 2, né? A continuação, outro filme, que é a Batalha de Salamina, né? Acaba derrotado. Muitos acreditam, estudiosos, que Xerxes I era Assuero, tá? Da história de Esther. E na sequência, Dário foi muito importante, Ciro, Artaxerxes, muito importante. Por quê? Artaxerxes foi quem determinou o segundo grupo de judeus a retornar para Jerusalém com qual objetivo? A reforma espiritual ou religiosa. Então, Esdras é enviado com uma comitiva, um grupo bem menor, para transmitir a lei, para ensinar a cultura judaica, por quê? O povo estava com o templo reconstruído, mas o povo tinha ainda práticas que eram fora do padrão bíblico, daquilo que Deus tinha determinado, até pela influência de tanto tempo de exílio babilônico e persa. Um dos problemas que, por exemplo, Esdras vai enfrentar é o casamento misto. Era condenado pela lei judaica. Eles não podiam casar com outros povos. Eles tinham que judeu casar com judeu. Basicamente isso. Tá? Isso é um dos embates que termina o livro de Esdras, aí, capítulo 9 e capítulo 10, a respeito. Tá? Então, ele reinou nesse período de 66 a 24, né? Então, um reino longo, tá? Um reino que não teve muitos embates militares, tá? Como os outros, e até porque acho que ele, né, não quis ir na pegada do pai de tentar conquistar a Grécia, ainda mais depois da derrota de Salamina. Ele determina esse retorno, e também no período de Artaxerxes,
acontece a reconstrução de Jerusalém. Ele envia Neemias, que era o seu copeiro, para governar Judá e encabeçar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora, dentro do ambiente judaico, nós temos a figura de Zorobabel, que foi o governador de Judá, muito importante, ele era um descendente de Davi, da linhagem dos reis, faz parte da genealogia de Cristo, tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, tá? Os dois evangelhos, e ele foi responsável por liderar o primeiro grupo que retornou da Pérsia, da Babilônia, para reconstruir o templo. Outra figura de liderança importantíssima, porque ele era uma figura de rei, vamos dizer assim, né, de governo, uma figura política. Tinha que ter também a figura sacerdotal. Faz parte no trânsito bíblico ter uma figura mais política, uma figura de liderança e essa figura religiosa fundamental na relação de Israel ou dos judeus com o Senhor através do culto, através do ensino. Então, sempre andam juntos. Figura política e figura sacerdotal. No caso, era Jesuá ou Josué. Ele era um sumo sacerdote, ou seja, ele era da linha de Arão, filho de Josadac, um dos líderes também da reconstrução do templo, junto com Zorobabel. E a gente vai ver lá na frente que os filhos e os descendentes são acusados de casamento misto. Então, você vê, né? Ele, não é o caso dele, mas os filhos, eles tinham conhecimento, a importância, segundo a lei mosaica, são sacerdotes, que não podia ter essa relação com estrangeiros, mas eles tiveram, inclusive, mais para frente, um descendente um pouco mais distante lá, nós temos lá Eliasibe, filho de Eliasibe, enfim, mais para frente lá, também, Neemias enfrentou isso, se relacionando com estrangeiros, fazendo uma aliança com estrangeiros, que não é algo permitido pela lei mosaica, ok? Nós estamos falando de Antigo Testamento, tá, pessoal? Samaritanos, se são samaritanos, né? Porque tem estudiosos que falam assim, mas ainda não eram samaritanos, enfim, mas são povos que ocupavam a região do reino de Judá, do reino de Israel, né? Onde as tribos antes tinham ocupado. E esses povos tinham normalmente um culto misto. Isso aconteceu após a queda de Samaria. Então, quando os assírios, que foi um império, vamos dizer assim, um império antecessor ao neobabilônico, quando os assírios dominaram a região norte de Israel, eles destruíram tudo, a capital era Samaria, e a estratégia dos assírios foi trazer povos de outras regiões para ocupar esse território conquistado. E também eles, é claro, tiraram os israelitas e com uma diáspora, né? Também levaram para outros lugares. Porém, o que acontece? Quando você traz pessoas de outros povos para a região, eles vêm com os seus deuses, com os seus cultos. E aí a Bíblia narra em 2 Reis 17 que havia como que pestes, feras, né? Assim, eles entenderam que por causa daqueles muitos ataques, os assírios tinham que permitir, eles tinham que, na verdade, adorar o Deus da terra. Eles entenderam, assim, de uma forma mística, claro, olha, se adorarem o Deus da terra, vai acabar, né, esses ataques que os povos estão tendo aqui na região. Então, eles ordenam o resgate do culto a Jeová, a prática do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, são as leis de Moisés, mas nós vemos que é uma religião misturada, porque eles adoravam o Deus da terra, mas também adoravam os seus deuses. Os samaritanos adoravam, entre aspas, ao mesmo Deus, mas era diferente. Né? A origem era diferente, as motivações eram diferentes. E aí também nós temos um possível motivo de ódio aos samaritanos, é o que aconteceu nessa época da restauração de Jerusalém, da reconstrução do templo, em que esses povos eles se opuseram. Como eles não puderam participar da reconstrução, até porque eles tinham um interesse também político, é óbvio, Zorobabel falou, não, vocês não vão ajudar a gente. E aí eles causaram todo tipo de situação contrária, alugaram conselheiros, sabe, aquela coisa de intimidar.
e conseguiram até convencer os imperadores persas a proibir a reconstrução. Então, eles foram figuras também importantes na história. Nós vemos Neemias enfrentando esses povos, Sambalat, Tobias, Gesem, povos que tinham um domínio na região e não queriam perder esse domínio também. E Jerusalém sendo restaurada como uma cidade estratégica, a glória voltaria para aquele lugar. Eles perderiam o domínio que eles tinham sobre a região. Então, nós temos também aí uma questão, além de espiritual, além de cultural, política e econômica. Bom, quem mais se destaca na história? Ageu, profeta fundamental. Depois para entender Esdras, você tem que ler também o livro de Ageu. Ageu e Zacarias foram os profetas que ministraram o povo, chamaram a atenção do povo, exortaram para voltarem a reconstruir. Mas proibiram. Proibiram de forma equivocada, porque tem uma lei persa que nos garante isso. Então, quando você lê o livro de Ageu, você percebe esse momento que ele fala, olha, vocês não estão dando certo em nada, não estão prosperando, as coisas não acontecem, por quê? Porque o templo está abandonado. Então, subam ao monte, peguem a madeira, reconstruam e a glória voltará. Cumpram aquilo que foi determinado, até pelo próprio imperador. Vocês têm que reconstruir o templo. Vocês voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo e, consequentemente, a restauração espiritual, a restauração da cidade. E ele diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Zacarias também, gente, junto com Ageu, ministrando prioridade à reconstrução do templo. O livro dele tem visões messiânicas e apocalípticas, segundo algumas interpretações. Muito importante. Tatenai, ele era um pahat, que era como que um subordinado ao sátrapa, né, que era o governador da província, ali da região próxima assim, do Eufrates, em direção a Israel. Mas ele também, segundo a história, exerceu a função de um sátrapa, de um governador. Era uma figura muito importante. E ele foi o responsável por investigar a causa judaica da reconstrução do templo. Neemias, outra figura muito importante, se destaca na história de Esdras. Nós vemos Esdras participando no capítulo 8, após a reforma de Jerusalém, a restauração dos muros, novamente promovendo uma reforma espiritual. Novas gerações estão vindo, precisam aprender e precisam também celebrar um novo tempo. Tá? E Neemias foi o governador de Judá por ordem do imperador Artaxerxes. E, por fim, é claro, uma figura super importante, quem se destaca é o próprio Esdras, e também falar por que é importante. Então, eu termino a nossa reflexão, o nosso ensino sobre Esdras, com essa última pergunta: por que ele é importante? Então, Esdras era da linhagem dos sacerdotes, Arão em diante, Zadok, todos que são muito importantes. Ele era um escriba versado na lei de Moisés, ele tinha muita habilidade no entendimento, na interpretação do texto e na comunicação do texto, além de escrever, é claro, é um escriba, certo? Aqui eu coloquei um parênteses interessante, né? Ele era bisneto de Ilquias, e Ilquias foi um sacerdote muito importante na época do rei Josias. Quando houve a reforma por parte do rei Josias, o último rei realmente santo de Judá, antes de vir a destruição por parte dos babilônios, aqueles reis que eu comentei, que foi uma catástrofe. Né? Então, nós vemos esse espírito reformador, né? Esse espírito, essa força que vem através da vida de Esdras. E Artaxerxes enviou Esdras sabendo que ele era um destaque. Provavelmente ele tinha o conhecimento de que Esdras era um homem muito capaz de resgatar os valores judaicos, resgatar os valores espirituais, os valores bíblicos. E muitos acreditam que ele foi o precursor da grande sinagoga. Então, alguns estudiosos falam que o conceito da sinagoga já existia, mas ficou assim muito mais praticado a partir dessa época de Neemias, né? É fundamental para a preservação dos judeus, a preservação
de Israel. Respondemos aí 5 perguntas hoje, uma aula aí magna, muito bacana, como eu prometi, sobre este fantástico personagem Esdras. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com bastante gente esse material bem rico, né? De décadas de história, né? De vários livros bíblicos simultaneamente. Não é mole, não. É muita coisa, mas foi muito legal. Foi maravilhoso estar com você nessa sexta-feira. Que Deus te abençoe. Até a próxima.